Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, estamos estudando as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, dos anos de 2019 a 2023, e vale sempre a pena recordarmos o objetivo geral, dessas diretrizes, que diz o seguinte: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Vamos, com esse vídeo, finalizar o capítulo 3º, que é o capítulo mais importante dessas diretrizes. O capítulo 3º, ele é um capítulo que traz como título a Igreja nas Casas, que é reforçar todo o estudo anterior feito no capítulo 1º, capítulo 2º, onde quer nos recordar que, assim como o cristianismo primitivo era um cristianismo que nasceu nesse ambiente familiar, nós precisamos redescobrir esse ambiente familiar na igreja. Ou seja, a igreja é uma casa, E dentro dessa casa, e aí nós temos a originalidade do documento, ele traz a casa construída em 4 pilares. No vídeo anterior, nós falamos do último pilar, que foi o pilar da missão. E agora, finalizando esse capítulo, traz como subtítulo Rumo à Casa da Santíssima Trindade. Por que nós nos esforçamos tanto para a missão? Por que nos esforçamos tanto para a evangelização? Por que Deus colocou em todo batizado essa obediência que tem que existir da fé, de que todo batizado ele tem que ser missionário? Exatamente porque a nossa vida ela é direcionada para um dia habitarmos definitiva e eternamente na casa da Trindade, que é a glória do reino dos céus. Então, o número 121 diz o seguinte: nos lembra que primeiro nós somos uma igreja peregrina. Esse mundo é importante porque Deus nos deu, mas nós estamos aqui peregrinando. Neste mundo nós somos chamados a edificar o reino de Deus, a iniciar o reino de Deus nesse mundo, que se consumará e chegará à sua plenitude na glória do reino dos céus. E por isso nós somos uma igreja peregrina, que deve atuar na sociedade. Por quê? Porque a igreja se compreende como a gente fala que é o sacramento universal da salvação. A igreja está aqui para continuar a obra salvífica de Cristo no mundo, já que Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Cristo veio salvar as pessoas. Então a igreja é a continuadora dessa salvação porque ela é a presença de Jesus no meio do mundo, que quer levar as pessoas para esse fim escatológico que diz aqui o documento, ou seja, para a glória do reino dos céus. Então, de modo que tanto a ação evangelizadora da igreja, quanto a sua pastoral, nossa pastoral no dia a dia, ela tem uma meta. Por que nós evangelizamos? Por que nós temos esse trabalho pastoral tão forte dentro da nossa igreja católica? Porque nós queremos salvar as pessoas. Porque nós queremos salvar a humanidade. O que é salvar as pessoas, salvar a humanidade? É apresentá-las o caminho de Jesus Cristo. O caminho de vida plena, um caminho muito mais profundo do que se possa experimentar, que sem Jesus não existe. Isso é salvar as pessoas, é apresentá-las a Jesus, não obrigando-as a aceitá-lo, mas fazendo a proposta que as pessoas, a humanidade, possam conhecer a maravilha que é seguir e pertencer a Jesus Cristo. De modo, então, que a igreja, e nós, que somos também filhos da igreja, já que a igreja é a nossa mãe e mestra, e o somos pelo batismo, nós participamos nessa obra de Cristo, a obra de salvar e conduzir todos à casa do Pai. Porque a casa do Pai tem muitas moradas, a morada para todo mundo. E nós somos chamados por isso,
nessa dimensão de levar todos à casa do Pai, a fortalecer os homens, as mulheres, toda a humanidade na esperança. Isso é uma marca característica da espiritualidade cristã, é uma força importante da espiritualidade cristã. Estamos solidificados na esperança de que um dia estaremos todos na casa do Pai, que esse mundo é um mundo de peregrinação, que estamos rumo à nossa verdadeira casa, né? E somos guiados, os missionários de Jesus, pela força do Espírito Santo. É Ele que nos guia, é Ele que nos conduz, é Ele que nos guia como comunidade eclesial, que nos reúne como povo peregrino sempre em caminho, esse povo que é o reino de Deus, rumo a essa pátria trinitária. Número 122 nos lembra que, assim, nós somos o povo da nova aliança, conquistada com o sangue de Cristo na cruz, né? E nós precisamos, então, cumprir de forma muito responsável e, claro, cheios do amor de Cristo, essa participação na vida pública, na vida da sociedade. Para quê? Por que participar na vida da sociedade? Porque nós precisamos, tomados pelo amor de Deus, criar novas condições de existência diante dessas condições de existência que levam as pessoas à morte, porque as levam para longe de Deus, as levam a se descaracterizarem como homem e como mulher, os levam a se descaracterizarem como pessoas, não vivem mais plenamente como seres humanos, mas simplesmente como alguém que vive, mas não na sua profundidade de ser humano. De modo que a igreja é convidada, e nós cristãos, que somos filhos dessa igreja, a irmos criando essas novas condições de uma existência muito mais profunda, de uma existência de uma humanidade muito mais promissora, né? E aí nós vamos fazer o reino de Deus ir germinando em cada coração. Lembrando que até nos vídeos anteriores se foi falado, eu falei que a igreja nos convida então a reconhecermos as sementes dos verbos nas diversas culturas, ou seja, a presença de Jesus na vida das pessoas e na vida da humanidade, que muitas vezes elas nem sabem que Jesus está presente ali. Então, ajudá-las a fazer esse encontro com Jesus, que muda de fato a vida completamente das pessoas, né? De modo que nós vamos então, nesse mundo tão tumultuado, ao mesmo tempo tão líquido, nesse mundo tão complexo, enculturando o Evangelho, quer dizer, levando o Evangelho às pessoas e ajudando-as a reconhecer a presença de Deus na cultura delas, quando elas comparam as coisas boas de suas culturas com o Evangelho, e assim purificando aquilo que não está bom, vamos mostrando o triunfo do amor de Deus sobre todo e qualquer mecanismo de morte. Tudo aquilo que nos separa de Deus, tudo aquilo que nos faz caminhar longe dos preceitos de Deus, são mecanismos de morte. Qualquer atitude, qualquer estilo de vida que não esteja condizente com o Evangelho, com a palavra do Senhor, são mecanismos de morte. E finalizando, o número 123 nos lembra que no nosso empenho missionário, na nossa ação evangelizadora, a Igreja do Brasil encontra como fundamento o querigma. O que é o querigma? É o primeiro anúncio. É o anúncio de Jesus que transforma a vida das pessoas. É o anúncio do seu Evangelho, da sua Boa Nova, né? Que deve também fortalecer a força dos cristãos. Nós não podemos nunca deixar de ter esse contato profundo com a Palavra de Deus. Contato profundo com o Evangelho, com a meditação da Palavra. Porque é essa meditação da Palavra e o acesso aos sacramentos da Igreja, a Palavra e sacramentos, que fortalecem a nossa esperança, fortalecem a nossa fé. O mundo de hoje está carente, diz o documento. Carente de sentido e carente de ética, de uma vida realmente moral. E por isso nós somos chamados a sermos promotores da esperança, promotores da vida nova, anunciadores do Evangelho de Cristo, que tudo transforma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.